Som. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 37 a 42. Atos 2, versículos 37 ao 42. Diz assim a palavra: ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui em comunidade, Senhor, na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado por esse dia, obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nos abre a nossa mente, nosso coração, para que essa porção dessa palavra, assim, entre no nosso coração e nossa mente e seja frutífera, Pai. Dê frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Irmãos, se voltarmos um pouco atrás, alguns versículos, a gente vai ver um pouco acima que Pedro ele está pregando para alguma multidão, e algumas dessas pessoas dentro dessa multidão eram pessoas que estavam zombando no primeiro momento, lá no início do capítulo 2, daqueles irmãos que receberam o Espírito Santo e que estavam falando outras línguas que não eram as línguas nativas que eles estavam acostumados. E quando Pedro ouve que alguns irmãos começam a zombar desses irmãos que receberam o Espírito Santo, ele começa a pregar. E constantemente, irmãos, a gente se depara, hoje em dia, com algumas bizarrices, algumas blasfêmias no meio da igreja evangélica no Brasil. E a gente vê muito, eu vejo muito isso na rede social. E quando isso acontece, irmãos, a gente acaba testemunhando um êxodo de crentes, que estão cansados disso no meio dos arraiais que eles fazem parte, e por isso eles acabam saindo dessas igrejas, E o principal motivo que faz os crentes, realmente crentes, saírem de uma igreja é a falta da pregação do verdadeiro evangelho. Geralmente, depois que acontece esse êxodo, um irmão vai para a igreja, para outra, alguns cansam e não convivem mais em igreja, não congregam mais e, por fim, acabam ficando desigrejados. Outros, pela ação do Espírito Santo, eles continuam procurando até encontrar uma igreja que realmente trata o evangelho com uma verdade absoluta e acaba ficando nessas igrejas. Mas eu pergunto para os irmãos: qual igreja a gente deve procurar? E para onde a gente deve ir? Na Confissão de Westminster, no capítulo 25, no verso 4, eu vou ler para os irmãos, diz assim: as igrejas particulares são mais puras ou menos puras, conforme nelas é com mais ou com menos pureza ensinado e abraçado o evangelho, administrado as ordenanças e celebrando o culto público. E o que quer dizer esse verso 4 do capítulo 25 da Confissão, irmãos? Quer dizer que nós devemos procurar uma igreja mais próxima do evangelho e da doutrina dos apóstolos. É engraçado que quando a gente não tem conhecimento da palavra, a gente não busca conhecimento, o lugar que a gente encontra, que nos acolhe bem, que nos recebe bem, que trata bem nossos filhos, é esse lugar que a gente fica, E como a gente não conhece a palavra, a Bíblia, a gente não consegue confrontar aquilo que é falado nessas igrejas e a gente acaba acreditando e absorvendo aquilo que é falado. Então, para você saber, e é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos,
para vocês saberem o que está sendo falado nos púlpitos, nas pregações que a gente assiste, se aquilo é verdadeiramente o Evangelho, nós precisamos conhecer o Evangelho. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para a gente entender o que realmente está sendo pregado e falado aqui na frente. Nós temos que conhecer o Evangelho. A palavra compungir, na minha versão, ela foi usada por Lucas quando escreveu Atos, é um vocábulo que significa perfurar. Ela está no passivo, ou seja, a palavra que Lucas empregou nessa passagem, ela significa que quando Pedro falou aquelas palavras, perfurou, penetrou o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação naquele momento. A pregação que Pedro fez, ela causou um efeito no coração daquelas pessoas que deixaram ela desnorteadas. E elas ficaram perguntando, né? E agora? Foi o primeiro versículo que a gente começou, né? E agora? O que eu faço? O que a gente faz? Depois que todos aqueles irmãos ouviram a pregação de Pedro, eles ficaram desnorteados e falaram, e agora? O que a gente faz? E no Salmo 119, no versículo 5, ele diz assim, sobre a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, irmãos. O Evangelho, ele também nos faz com que nós sintamos, na verdade, a angústia do estado de miséria, de pecado que a gente se encontra. Foi isso que os irmãos, naquele momento, sentiram. Essa culpa, ela nos mostra, o Evangelho nos mostra, na verdade, com essa culpa, que a morte de Cristo foi um sacrifício, não foi um simples martírio, irmãos. Cristo foi crucificado pelo Pai, por nossa culpa e nossos pecados, irmãos. Desse modo, a palavra que Pedro ele empregou naquele momento, na pregação dele, foi como um golpe no peito daqueles irmãos que ficaram desnorteados e receberam o Evangelho através do Espírito Santo de verdade, e entenderam a real situação pecadora que eles estavam, irmãos. E esses irmãos ouviram a pregação de Pedro sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E as palavras penetraram tão intensamente que ficaram sem saber, como eu falei, desnorteados, e perguntaram o que poderiam fazer, né? Perguntaram para Pedro e os demais discípulos o que eles poderiam fazer para reverter o quadro de vida que eles estavam, irmãos. E a resposta de Pedro, ele demonstra que o verdadeiro Evangelho, ele não dá golpe para matar, ele dá golpe para dar vida, ele dá golpe para curar. Pedro convocou aqueles irmãos que ouviram e se arrependeram, para realmente se arrepender do pecado deles, e agora que eles sentiam no coração e percebiam como era a natureza deles, como eles entenderam que era terrível, né, perante a Deus, e em seguida Pedro os convidou a serem batizados em nome de Jesus e a se renderem a Jesus como seu Senhor. Pedro demonstra que, como consequência desse arrependimento genuíno, irmãos, vem o perdão dos pecados da parte de Deus e a presença do Espírito Santo. Diferente de muitas pessoas que hoje em dia pregam se você tem que dar mais para ganhar mais, Pedro não pegou carro novo na garagem. Pedro, se você for ler a pregação de Pedro, Pedro não pegou uma casa nova. Pedro não pregou que você é o centro do universo, que você é o que faz o coração de Deus se mover. Pedro não pregou isso. Pedro pregou somente arrependimento de pecados, e como consequência imediata do arrependimento dos pecados vem o perdão de Deus. Esse caráter, irmãos, quer dizer, o desejo da Escritura, pela palavra, provém de um caráter perfeito, e esse caráter deve motivar todo aquele que teve o coração penetrado pelo Evangelho a buscar ardentemente conhecimento pela Escritura, irmãos. Aqueles irmãos ficaram tão desnorteados perguntando o que faremos. Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer toda manhã. Deus, o que eu posso fazer para te conhecer mais? Toda manhã a gente tem que acordar. Deus, o que eu posso fazer para te conhecer mais? Nós temos que ter a necessidade, irmãos, de buscar, pela busca do conhecimento da palavra de Deus. Eu falo isso por mim, irmãos. Muitos anos se passaram e eu negligenciava a leitura da Bíblia. Eu negligenciava buscar conhecimento de Deus de outras formas, de outras literaturas, e o tempo foi se passando, e graças a Deus, Deus me pegou na curva, como diz minha mãe. Deus me pegou na curva e me mostrou que eu preciso realmente, todo dia de manhã, acordar e dizer:
O que eu posso fazer para te conhecer mais, Deus? O que eu posso fazer para conhecer mais a Ti? Com isso, irmãos, é fundamental que alguém procure uma igreja que o Evangelho é genuinamente pregado e onde a doutrina dos apóstolos ela é ensinada com coerência, irmãos. O texto que nos mostra que os convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E esse termo doutrina, ele significa ensino. O termo perseverar, irmãos, significa ser determinado em direção de alguma coisa. E no versículo 42, no último versículo que nós lemos, nos mostra que os irmãos da igreja primitiva, eles buscavam com zelo essa perseverança e os ensinamentos dos apóstolos. O evangelho bem exposto e a doutrina dos apóstolos bem ensinadas farão com que o povo, nós aqui da igreja, nos dediquemos mais a guardar os mandamentos do Senhor. E isso, certamente, nos tornará uma igreja mais forte e mais dinâmica. Irmãos, é fato. Assim que a gente obtém conhecimento bíblico, é automático que teremos mais autoridade para aconselhar outros irmãos, teremos mais discernimento para confrontar o que está sendo falado, ou o que a gente está ouvindo na internet, vendo pregações. Vamos ter base para admoestarmos os irmãos, vamos ter base para mostrar biblicamente onde nosso irmão tem errado. Mas principalmente, esse é o segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O primeiro foi em conhecer a palavra de Deus, e o segundo é quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente começa a adentrar no conhecimento de Deus, esse conhecimento tem que primeiro nos admoestar, primeiro nos exortar, primeiro nos corrigir, porque eu acho que a gente tem uma prática desde Gênesis 3, que a gente só quer ver, na verdade a gente só vê o erro do outro, a gente só vê a má prática do outro, do nosso irmão, mas nunca vê a nossa. Para a gente, a própria Bíblia fala que se a gente for julgar nós mesmos, nós seríamos absolvidos. E o conhecimento do Evangelho, ele tem que trazer para nós essa sandália que nos faz trilhar no caminho e perceber que a partir daquele momento que nós estamos saindo do caminho, aquele conhecimento que nós temos de Deus vai nos fazer retornar. Então, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é isso. Nós temos que, a partir do momento que nós temos o conhecimento, começamos a entrar e a obter o conhecimento de Deus, esse conhecimento tem que nos tornar humildes o bastante para nós mesmos nos admoestar, nós mesmos nos exortar. E por fim, irmãos, eu estou finalizando, ninguém gosta de ser confrontado. E é exatamente isso que o Evangelho faz com a gente. Ele espreme o nosso coração para nos mostrar quão pecador nós somos, irmãos. E quando a gente percebe quão pecador nós somos, a gente fica igual aqueles irmãos que ouviram Pedro falar e que ficaram desnorteados. E agora? A vida toda eu vivi pecando, e o que eu faço agora? E Pedro responde no 38, peço aos irmãos que acompanhem, versículo 38, se puder: arrependei-vos, a cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, esses dois pontos que eu trouxe para vocês hoje, para nós hoje, na verdade, falou ao meu coração essa semana, na meditação, e eu trouxe para os irmãos, para alertar os irmãos, nós devemos realmente buscar mais conhecimento de Deus, buscar conhecimento em outras literaturas, ler as nossas Bíblias todos os dias, e a partir desse conhecimento que nós obtivermos, a gente nos guardar dentro dele, dentro do caminho do Senhor, sabendo que a gente vai ter base para fazer tudo aquilo que eu falei sobre a questão de admoestar, exortar, confrontar, mas a princípio nós temos que fazer todos esses passos a nós mesmos, primeiro conosco, e que possamos ter mais vontade de buscar a Deus, buscar o conhecimento de Deus, meditar na palavra dele e conhecer a Deus, de andar com ele. Amém?